Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live da Step U. Meu nome é Cláudia Lisboa, eu sou diretora de conteúdo da Step U e hoje a gente vai receber uma convidada internacional maravilhosa, a Ricardina Andrade. A Ricardina, ela é psicóloga, além disso ela é Master Coach e ela é especialista em transformação, em mudança, tá? Atualmente ela ocupa um cargo em uma das empresas de telecomunicações da África que chama Unitel Mais. E hoje a gente vai ter o prazer de recebê-la. Ela já trabalhou em várias empresas onde ela comandou e ela implementou grandes mudanças organizacionais. Vai ser uma honra tê-la aqui com a gente para trazer essa experiência dela, para falar sobre as questões de mudança das pessoas, as mudanças de liderança, né, tudo que envolve a questão do mindset de mudança. Sejam muito bem-vindos. A gente vai aguardar a entrada aqui da nossa convidada, da Ricardina Andrade, para a gente falar desse tema extremamente relevante, principalmente nesse momento que a gente vem passando por várias mudanças dentro das organizações, né? Então, desde que começou a pandemia, nós fomos pegos assim, sem muito de improviso. Então, muita gente teve que mudar a forma de trabalhar, né? Teve que se adaptar rapidamente a um novo formato. Quem estava acostumado com home office foi rápido fazer essa mudança, mas quem não teve aí um custo emocional para isso, né? Então, por isso que a gente trouxe também, além de outros temas que permeiam, não é só a questão da mudança do formato de trabalho, mas tudo e qualquer mudança. Se sabe que um dos maiores medos do ser humano depois da morte é a mudança. A gente tem essa questão do medo da mudança, né? Então, um tema extremamente relevante. Aproveitando aqui para avisar para vocês que estão entrando agora, que também a gente está na semana de liderança da Step U. Semana que vem começa a semana de liderança. Vai ser conduzida essa semana pela Lorena Lacerda, que também é nossa diretora de conteúdo e Master Coach. Se você não se inscreveu, corre no nosso site e se inscreve para essa semana de liderança. Vai ser fantástica, né? Nós vamos trazer para vocês aí em 4 encontros muito conteúdo relevante para quem está em cargo de liderança. Então, não perca essa oportunidade. Sejam bem-vindos. Se você está chegando agora, convida os teus amigos, manda um aviãozinho aqui do lado para as pessoas que precisam conhecer e saber mais sobre esse tema, mindset da mudança. Será que você tem esse mindset da mudança? Como é que é isso para você, né? Como é que você faz as transformações na sua vida? Como é que você aceita ou não as mudanças que acontecem dentro da organização? Como é que você se prepara para esse momento, tá? A gente vai aguardar aqui. Opa, a Ricardina chegou. Vamos esperar ela enviar o link aqui pra gente poder aceitá-la na live. Opa, vamos lá. Verde pro Brasil. A nossa convidada, mais do que especial, tá chegando aqui para falar com a gente sobre... Olá! Me ouve, Ricardina? Olá, Cláudia. Boa noite. Boa noite! Seja bem-vinda, Ricardina, à nossa live da Step U aqui no Brasil, que a gente está falando hoje. A gente tem uma convidada mais do que especial, lá do outro lado do oceano. Muito obrigada pelo convite, Cláudia. Para mim é uma honra estar aqui contigo, à distância, mas muito, muito próxima da alma, não é? E é um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco das nossas jornadas, não é? Ô, amiga, Com as pessoas que vão nos ouvir. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que aí são 2 horas a mais, né, do que pra gente. Então, são 2 horas a mais para você. São 21 horas. Agora é 21 horas. 21 horas, exato. Ricardinho, eu fiz uma introdução aqui, apresentei teu mini currículo, falei que você é psicóloga, que é Master Coach, especialista em gestão da mudança, e atualmente você ocupa uma cadeira executiva na Unitel Mais, né? E falei também, antes de você entrar, que você já conduziu grandes processos de mudança por empresas que você passou, né? E por esse motivo, a gente te convidou para falar do mindset de mudança.
E aí, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta não, antes eu quero que você fale um pouquinho de você, que óbvio isso está de longe de dizer que é o teu currículo. E na sequência eu queria que você falasse, afinal, o que é mindset, né? Que a gente fala muito, muito em inglês essa palavra. Muito bem, exato. Mas, Cláudia, como vamos falar de mindset, não vou falar do meu currículo, porque eu não sou o meu currículo, não é? Eu sou Ricardina Andrade, com uma jornada da qual eu me orgulho muito. Estudei psicologia em Coimbra, fiz uma pós-graduação em Lisboa, com ISCTE, e trabalho aqui em Cabo Verde há cerca de 22 anos, com algumas experiências internacionais, inclusive contigo aí no Brasil, não é? Com algumas passagens de trabalho no Brasil também, contigo, como parceira, mas não vou falar do meu currículo, não é? Vamos falar de mindset. O mindset diz isso, não é? Nós somos mais que nosso currículo. Muito bem. A gente conversando, a gente fala muito mindset, mas afinal, o que é esse mindset, né? É verdade, Cláudia, sabe? Nós falamos muito do mindset e está muito na moda, não é? E temos ouvido muitos discursos sugerindo às pessoas, precisamos mudar do mindset, as coisas não correm bem porque o mindset não é ajustado, é preciso mudar, e sem aprofundarmos, sem esclarecermos de facto o que é isso de mindset. O mindset, se a gente for traduzir por letra, acaba por ser a nossa estrutura mental, a estrutura da nossa mente, ou seja, numa linguagem muito mais da psicologia, é o nosso modelo mental. Em inglês, não é? Falamos de mindset, mas é a forma como nós estruturamos o nosso modelo mental, os nossos pensamentos, não é? Os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores, e no fundo um pouco a forma como nós operamos no nosso habitat, a forma como pensamos, como julgamos, como nos vemos a nós mesmos e os outros, e os significados que vamos dando às atividades e às ocorrências que ocorrem no nosso contexto. De uma forma muito simples é isso, é o nosso modelo mental, é a forma como nós vemos, percebemos a realidade e nos percebemos também nós mesmos e os significados que vamos dando às ocorrências e às nossas percepções que vamos tendo da realidade. Perfeito. E é simples, mas não é simplório o conceito, né, Cardina, de mindset. E quando você fala não isso, é, né? Não é tão simples assim, porque você falou de valores, de crença, de experiência. Ou seja, a gente vai reagir a mudanças, que a gente vai falar disso, né? O mindset para a mudança, conforme nossas lentes, correto? Não, com certeza, Cláudia, porque repara, eu quando peço uma pessoa, um ser humano, para mudar o mindset, muda o seu mindset, é quase que eu estou a ofender essa pessoa, não é? Porque nós somos nosso percurso, a nossa educação, as nossas vivências, as nossas experiências, não é? E vamos evoluindo ao longo da nossa jornada. E todas as nossas experiências, não é? A nossa educação, os nossos valores, acaba por moldar a forma como nós vemos a realidade. Certo? E esse conceito de modelo mental, do mindset, veio em voga nos últimos 3, 4, 5 anos, porque as investigações científicas mostraram que, de facto, o mindset é uma variável fundamental para o sucesso. E quem trouxe esse conceito foi a investigadora, a psicóloga Carol Dweck, no seu livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, não é? Em que ela demonstra, pelas investigações que ela fez com crianças, porque ela é psicóloga social e de desenvolvimento, ela trouxe-nos conclusões extraordinárias, mas conclusões que revelam-nos o valor do esforço. O valor do esforço. Do esforço neste sentido, em que ela, na investigação, dividiu o mindset, caracterizou 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é quando nós nos regemos
por pensamentos muito rígidos, por padrões muito rígidos, não é? Eu sou assim, vou ficar assim, eu tenho um dom nato e vou morrer desta forma. Ou seja, não há espaço para evolução. Okay? E este mindset é caracterizado pela rigidez dos padrões, não é? E pela omnipotência e a vaidade. Okay? Eu tenho um dom, eu sou muito boa e em qualquer das situações vou ter sempre sucesso. Ou não. No mindset de crescimento, é um mindset em que há uma maior maleabilidade, flexibilidade mental, em que há uma predisposição para aprendizagem contínua. Ela fez um estudo com crianças e chegou a conclusões muito importantes para a área da educação, para a área organizacional e para o desenvolvimento pessoal. Certo? Perfeito. E Esse livro, é por isso que inclusive, esse livro que você citou da pesquisa dela, da Carol, virou um best-seller, né, É um Ricardo? best-seller, sim, porque, de facto, pela investigação que ela fez, ela traz-nos contribuições que se, a nível pessoal, mesmo a nível organizacional das lideranças, pegarmos nas lições que elas nos traz, pelas conclusões da investigação, podemos, de facto, começar a fazer essa transição do fixo para o crescimento e aí, nesta transição, que acredito que esteja o mindset da mudança. Que legal. E aí, você falou assim, a gente, é até uma ofensa eu falar para o outro mude seu mindset. Eu conversando com você essa semana, eu fiquei pensando nisso, que você falou isso para mim, eu fiquei, meu Deus, eu já falei isso para algumas pessoas, muda seu mindset, né? Óbvio que depois que eu fiz o curso de PNL, né, com o nosso professor, que ele acabou de entrar aqui, ele está aqui, o Albino, ele acabou de entrar. Ah, que maravilha! O Albino acabou de entrar. Ele falou que ia nos assistir. E mudou muito a minha percepção, porque, nossa, como eu falei, como a gente fala besteira, né? Como é que eu vou falar para a pessoa mudar seu mindset? Eu estou dizendo para ela mudar os valores dela, para ela mudar a essência dela, e não é bem assim, né? Então, você está trazendo algo fundamental. Eu posso mudar a forma como eu estou experienciando alguma coisa, meu pensamento. Né? Claro, com né? certeza, Cláudia. Com certeza, porque repara, por que nós falamos tanto da mudança? Porque que, e eu desde que estudei psicologia, desde que comecei a trabalhar, há sempre este conflito, essa questão da gestão da mudança, de lidar com pessoas, mudar pessoas. Ninguém tem esse poder de mudar ninguém. As pessoas só mudam se quiserem e se tiverem a consciência que é necessário, que há ganhos e que existem benefícios com essas mudanças, certo? Então, para isso, principalmente no contexto atual em que vivemos, é necessário as pessoas terem a consciência, a autoconsciência dos seus valores, das suas crenças, se são limitantes ou não, das suas dificuldades e, a partir daí, apoiarmos o indivíduo, o ser humano, a se consciencializar dos aspectos limitantes, das dimensões. Ricardina, acho que a gente teve um problema aqui de transmissão, gente. Ricardina, acho que você vai ter que entrar e sair novamente. Lá em Cabo Verde, gente, eles estão passando... Alô, amiga? Faltou luz aí? Sim, mas consegue me ouvir, certo? Consigo te ver também, estou te vendo, tá? Ok, boa. Então vamos continuar. Vamos continuar. Eu ia falar que em Cabo Verde vocês estão passando por tempestades, né, amiga? Ultimamente, tempestades. Sim, passou na semana passada, mas a situação já está estabilizada. E como eu estava dizendo, Cláudia, é necessário primeiro a pessoa ter a consciência, não é? Ter a autoconsciência, ter o autoconhecimento, trabalharmos o autoconhecimento para a pessoa ter a noção, não é? Das limitações e do quão a forma, o modelo de pensamento, os padrões estão a limitar-lhe o seu sucesso e a sua felicidade. Perfeito. Se não existir essa consciência, esta vontade e o autoconhecimento, dificilmente vamos apoiar e vamos ajudar a pessoa nesta transição de um mindset ou de um modelo mental muito limitante para um modelo mental, para um mindset de crescimento, de prosperidade e da evolução contínua.
certo? Perfeito. E E nós, aí, a e gente nós... tem que trabalhar. Diz, Cláudia, diz. Falhou, é porque falhou o que você estava falando. A última Não, frase. pode continuar. Eu parei porque quis te ouvir. Acho que ias colocar alguma questão. Ah, porque tem aqui, a Lorena perguntou assim: não devemos então convidar as pessoas para mudarem seus mindsets? Ela fez essa pergunta aqui. Eu não diria mudar, mas eu convidaria as pessoas a fazer uma reflexão sobre o modelo mental, sobre a forma como tem alcançado sucesso e sobre a própria felicidade. E se tiverem essa consciência da limitação, começarem um processo de transformação, não é? Desse modelo, que é um percurso, porque isso não acontece de repente, não é? E eu aí convido as pessoas a fazer uma Autoreflexão. Congelou aqui de novo. Cardina. Falhou aqui, a gente não consegue mais, congelou a sua imagem. Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente na live. Congelou para vocês também. Saiu. Ela vai entrar novamente, gente. Só aguardando um pouco. Então, para quem entrou e estava perguntando qual é o tema da live, é Mindset da Mudança, tá? O nome da nossa convidada é Ricardina Andrade. Pelo sotaque, vocês já perceberam que ela não é brasileira. Ela é de Cabo Verde, ela é cabo-verdiana. Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses e por isso o sotaque português da Ricardina, tá? A Ricardina é psicóloga, especialista em gestão da mudança e ela está como nossa convidada hoje falando sobre o mindset da mudança. A gente vai esperar a reentrada dela aqui, tá? Deve ter algum problema de conexão agora na ilha. Quem não conhece a localização de Cabo Verde, são 9 ilhas que fica perto e próximo do continente africano. Então, não é tão simples assim a questão da conexão, tá, gente? Então, vamos aguardar ela reentrar. E a gente estava falando aqui justamente sobre essa questão de a gente tomar cuidado quando a gente fala para uma pessoa, mude seu mindset, né? Porque o mindset, ele tem muito a ver com coisas estruturantes suas, valores, suas crenças, as suas experiências. Então, a Ricardo estava contando aqui para a gente, chega até agressivo você falar, mude seu mindset. Na realidade, a gente tem que ajudar a primeira pessoa a ampliar o ponto dela, onde que ela está e para onde ela tem que ir. Né? Transformar, fazer transformações, e para isso a gente tem que investir muito na questão de autoconhecimento. Então, vou esperar ela entrar, porque a gente vai abordar agora a parte organizacional. Como é que a gente faz isso dentro de uma empresa, quando ela está passando por grandes mudanças, né? Por grandes transformações, coisa que vem acontecendo muito com a gente no dia a dia. O formato nosso de trabalho mudou muito, né? Dos tempos para cá. E como é que a gente faz isso acontecer? Carlos, se estiver aí online, por favor, vê o que está acontecendo com a Ricardina, que ela não conseguiu ainda reentrar aqui no Instagram para mim, por favor, tá? Vê se você consegue ajudá-la aí, ver o que foi que aconteceu. Não vão embora, não abandone a gente. Não abandone a gente, por favor. Fiquem aí, porque a nossa convidada teve problema de conexão. Ok? Meu assistente, Carlos. Oi, voltou. A Ricardina voltou. Vamos lá, ela vai mandar o link pra gente. Vamos lá, que aí eu aceito ela aqui. Pode falar, Lorena, na minha experiência, o quê? Vamos lá. Não tá conseguindo, Ricardina? Olha, Lorena, na minha experiência, o mindset predominante das empresas, na maioria das pessoas, naturalmente até por causa do medo que a gente tem do ser humano, é fixo. Mas eu gostaria muito que a Ricardina trouxesse a experiência dela, porque ela fez muitas transformações em várias empresas que ela passou. E ela sabe exatamente as dificuldades que ela teve. Mas, a princípio, é um mindset fixo que a gente encontra, infelizmente, da própria liderança,
que deveria ser, que tinha que deveria ter um mindset que não fixo, né? Então, infelizmente, a gente se depara com isso dentro das organizações no momento que a gente chega para fazer qualquer tipo de implementação de novas políticas ou mudança de algum tipo de metodologia. Há uma grande resistência. E por incrível que pareça, às vezes a resistência vem do contratante. A pessoa que nos contrata, que a gente se depara com esse mindset. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas é uma luta, né? Pra gente, quando a gente entra, principalmente eu, mexo com essa parte comportamental, eu falo que é mexer no vespeiro, né? E eu vejo muitas empresas, às vezes, querendo implantar ferramentas e metodologias novas, na verdade, elas não ainda começaram a conscientizar as pessoas. E a gente tem que começar por aí, né? A conscientização das pessoas que vai haver uma mudança de processo, uma mudança de metodologia. Não, se faz o caminho contrário. Eu implanto a metodologia, eu implanto a ferramenta, aí depois que eu vou lembrar que tem pessoas no meio do caminho e que eu tenho que desenvolver o mindset dessas pessoas, tá? Gente, o Carlos está auxiliando a Ricardina, porque ela teve problema para reentrar. Eu acredito que ela vai ter que desconectar, sair da live, tentar entrar de novo, porque aí aparece um link para ela entrar. De fato, muitos executivos... Porque assim, gente, a gente rejeitar a mudança não significa que a gente não a queira. Olha, ela entrou de novo. Vamos entrar. Eu não sou especialista em gestão da mudança, mas já passei por muitas na minha vida como executiva e como uma pessoa que... Conseguiu! Aqui ficamos sem energia. Estamos sem energia. Vamos lá, Cláudia, peço tomara desculpa. que o celular vença isso aí. Não, aguenta. O celular aguenta. Gente, desculpa a live, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Muito bem, vamos continuar, Cláudia. O mindset, ele não é tão fixo. Não, não é. Isso eu tenho a certeza. Não que eu não tenha umas coisinhas do fixo, que eu acho que todos nós temos um pouquinho, Todos né? nós temos. Todos nós temos. Exatamente. Eu queria entrar justamente na questão organizacional, né? Quando que você é especialista nisso, eu sei, acompanho o teu trabalho de perto, esse último que você está, então, um trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Tem duas dimensões importantes para a mudança dentro da organização. São as pessoas e a liderança. Como é que trabalha as pessoas e a liderança mediante mudanças? Na tua experiência, Ricardina. Exato. Muito bem, Cláudia. E sabe, eu costumo dizer que a gestão de mudança, quando falamos da mudança, e não estamos a falar de nada de novo, porque basta existir o ser humano, quando falamos da vida humana, começamos logo a falar da mudança. E mesmo com esta consciência, tanto no lado dos colaboradores como no lado da liderança, existem sempre obstáculos, existem sempre resistência, que é natural, Na dimensão organizacional, um fator muito importante na gestão da mudança é a comunicação e a confiança, certo? Repara, nós se temos um programa de transformação ou de gestão da mudança, é necessário comunicarmos, enquanto líderes, não é? Comunicarmos a nossa intenção, a intenção da mudança de uma forma clara, objetiva, honesta, acima de tudo honesta, e para podermos mobilizar, não é, as pessoas neste processo. É natural que as pessoas resistam, porque perante o desconhecido e perante algo que nós ainda não sabemos para onde vai nos levar, é natural que as pessoas sentem medo, vão sentir medo, vão sentir desconforto. Aí nós denominamos isso o campo da mudança, onde temos o medo, não é? Do desconhecido, eu não quero sair do meu conforto, e os benefícios e os ganhos que a mudança vai trazer. E cabe à liderança saber vender os benefícios e as vantagens da mudança para a organização, para a equipa. E isso faz-se
e isso deve ser feito de uma forma muito cuidada, para podermos inspirar a confiança na equipa. Porque se a equipa não confia, e Cláudia, se a equipa não acredita na liderança, não vale a pena. Não vale a pena nenhum tipo de consultoria, não vale a pena, porque a confiança aqui, nesse processo, acaba por ser o cerne da questão. E é fundamental que o líder tenha essa consciência, certo? Porque se de um lado temos as pessoas com o seu modelo mental, com os seus valores, com as suas crenças, com o seu modo muito especial e muito específico e único de ver a realidade, do outro lado temos a liderança, que também, não é? Deve ter a consciência que não é um super-herói, não é? Que ele é humano, com as suas limitações também, com as suas crenças, não é? E ele, acima de tudo, para liderar um processo de liderança, deve ter essa consciência. Ele deve ter essa consciência de que ele não é um super-herói, de que ele tem as suas limitações e enveredar para uma jornada de autoconhecimento, não é? E de desenvolvimento, principalmente das soft skills, da empatia, porque é isso que vai fazer a diferença no processo de mudança. Tem até uma pergunta aqui, uma pergunta da Lorena de novo, que tem a ver com isso que você está falando, porque você está falando da liderança. Quando você fala da liderança, a gente amplia. É o dono da empresa, o empreendedor, é o diretor, são o board de liderança. Ela está falando das pessoas que comandam outras pessoas e influenciam, ou pelo menos deveriam influenciar, né? Então, e se a empresa te convidar para uma consultoria e você percebe, já passou por isso, e você percebe que os sócios não têm essa consciência, o que você faria? Ou o que você já fez? Porque eu sei que tu já fez. Primeiro, trabalhar essas lideranças. Porque, repara, a liderança nesse processo deve ser trabalhada em cascata. Todo o board deve ser trabalhado em cascata. Porque se as lideranças não estiverem preparadas, não tiverem a noção e o conhecimento dos processos transformacionais numa organização, a transformação não vai acontecer. Pelo que, primeiro, trabalhar as lideranças até porque, repara, a mudança ou as transformações devem ter um plano, não é? E deve obedecer alguns aspectos técnicos que devem, e balizas que devem ser definidas pelas lideranças, certo? E pelo que toda a cadeia de liderança, desde do Conselho de Administração, todo o sistema da governança corporativa, até o chefe da equipa, deve ser preparado para este processo. E a preparação para este processo é precisamente trabalhar um mindset de crescimento nas lideranças, porque ao desenvolver um mindset de crescimento nas lideranças, essas lideranças vão compreender que todo e qualquer ser humano pode se tornar uma pessoa melhor. Tem um potencial que pode ser trabalhado, potencializado para melhoria contínua. Acredito e nisso. Quando o líder acredita nisso, quando o líder acredita que ele, compreendendo os processos humanos, o comportamento e a forma como o modelo mental influencia os comportamentos, vai ajustar as metodologias e as abordagens de forma a fazer com que a equipa cresça, do indivíduo à equipa. Isso só acontece se de fato as lideranças tiverem esse conhecimento. E para isso é preciso trabalhar as lideranças. Trabalhar as lideranças principalmente nas soft skills, na empatia, na comunicação, na escuta ativa e na compreensão dos processos humanos. Hoje, no contexto atual, mais do que nunca, Cláudia. Porque, e rapidamente só para trazer um pouco o contexto que estamos a viver,
porque neste momento, com o contexto da pandemia mundial, estamos a ver perfeitamente que a confiança é que prevalece. Os controlos que nós imaginávamos que estávamos a fazer não existem. Não existem. Então, hoje penso que os líderes estão conscientes que a confiança, de facto, é a nova moeda mundial. Das nações e dos países, das organizações, e é preciso trabalhar para que, de facto, inspirar confiança nas pessoas e fazerem as pessoas acreditarem que elas podem, sim, ultrapassar obstáculos, que podem muito mais do que aquilo que existe no mindset neste momento. Perfeito. Eu queria até falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, eu já tive o prazer e a honra de atuar com a Ricardina em parte dos projetos dela de transformação, e ela sempre começa os projetos dela com mudança comportamental. Ela nunca começa aplicando metodologia ferramental. A primeira coisa que ela coloca no projeto, e aí nessa etapa que eu sou convidada, ela me chama, é para falar de soft skills. Eu vou lá, tenho o autoconhecimento das pessoas, né, Ricardina? A gente fala de inteligência emocional, autoconhecimento. Depois a Ricardina entra com um plano de mudança, né? Exato. Então ela entra, e aí vai uma outra equipe, que não sou eu, como eu falei para vocês, eu não sou a especialista na gestão da mudança, mas eu entro numa parte desse projeto. E isso que ela está falando é bem real. A gente trabalha a liderança. A gente pegou um projeto bem grande que a gente trabalhou toda a liderança. E a gente começou com board, diretoria. Né? E o Exatamente. Sério, né? Que a Lorena trouxe, quando a liderança, eu já passei por isso, do contratante mesmo ser o primeiro oponente. Eu falei, opa, vamos parando por aqui, então vamos voltar algumas casinhas, né? Para você entender que se você não comprar a mudança que você está querendo implantar, você não vai passar a verdade para o teu time, né? E como é que o time vai provocar mudança se nem você acredita? Né, Ricardinho? Exatamente, exato. Mas repara, Cláudia, e eu quando falo da confiança, e falo numa dimensão mesmo profunda, porque basta analisarmos o quão a produtividade de uma empresa é beliscada quando trabalhamos com alguém em quem nós não confiamos. Nossa, péssimo. E depois analisar o quanto nós podemos entregar em termos de produtividade e de sinergia quando trabalhamos com pares onde existe a confiança. Basta fazermos estas duas comparações. Sim. A confiança belisca a produtividade, belisca a ecologia ambiental. E aí é fundamental até para depois, eu quando conquisto a confiança da minha equipa, com o que é que nós conquistamos a confiança? Com o caráter, quem eu sou, enquanto pessoa, as minhas intenções são boas e a minha competência. Verdade. Aí o caráter é fundamental. O ser vem em primeiro lugar, depois é que vem o ter. Eu lembrei agora, Ricardina, você está falando de um livro do Covey, é o filho dele, na verdade, do Covey Filho, que ele fala desses dois princípios que você está trazendo, caráter e competência. Né? Então, porque eu continuo a trabalhar com alguém? Porque eu trabalho com a Ricardina, por causa da competência do caráter dela. Aí tem empresas que fazem uma escolha equivocada. Ah, ela não é bom caráter, mas ela tem competência. Não é verdade. Não é verdade. Isso não existe. Isso não existe. E repara, e aí vem o tal mindset fixo. Eu sou tão boa, Cláudia, eu sou tão boa naquilo que faço que eu não me preparo, não tenho disciplina, não entrego na hora, faço aquilo que eu quero porque eu sei que eu tenho um dom. Esse dom não me serve para nada. Não me dá credibilidade. E quando existe caráter e competência, existe credibilidade. E as pessoas reconhecem em nós alguma credibilidade. E na liderança, isso é fundamental no processo de gestão da mudança. Sermos credíveis, ou seja, as minhas intenções para com a minha equipa são intenções boas. A minha equipa percebe em mim que eu tenho boas intenções, que aquilo que eu digo é bom para as pessoas, para a empresa
e faço de facto aquilo que eu estou a dizer, a credibilidade, ou seja, eu sou uma pessoa com caráter e eu tenho competência, eu sei fazer. Isso inspira uma confiança na equipa que faz com que, quando eu vá definir os meus objetivos, os meus planos e os meus indicadores, tudo está facilitado, porque as pessoas vão me seguir, vão me apoiar, porque acreditam na minha credibilidade. Isso é fundamental num processo de gestão da mudança. E o que é que mais aqui, né? A Lorena está falando congruência. Exato. E o que mais é necessário fazer? E nós, nos últimos tempos, e nós temos estado a conversar, para mim, a minha experiência me mostra que é fundamental termos os dois lados da gestão. Saber trabalhar soft skills, conhecer ferramentas de coaching, PNL, hipnose. Todas essas ferramentas são extremamente importantes e ajustar essas ferramentas de trabalhar as pessoas, o mindset das pessoas, a transformação para o sucesso, com um link nos processos transformacionais mais técnicos, os processos da gestão, não é? Da qualidade, de otimização, de produtividade. Hoje devemos trabalhar com essas duas dimensões para que de fato tenhamos sucesso, porque as pessoas acabam por são mais importantes. Porque a tecnologia, mapeamento de processos, não é? São importantes. Mas se não tivermos ferramentas para que de fato ajudemos as pessoas a acreditarem que podem ser muito mais, fica difícil fazermos a transição necessária neste momento a nível mundial, não é? Para que de fato encontremos novas formas e novas abordagens de produtividade e de sucesso nas organizações e nos países. Perfeito, concordo muito com você. Tem uma pergunta aqui. Você acredita que os líderes deveriam conhecer essas ferramentas também? Hipnose, por exemplo, ela perguntou. Né? Você falou de hipnose aí, coach, hipnose. Olha, não, o líder conhecer... se o líder conhecer técnicas de mindfulness, é muito bom. É muito bom. Eu posso até partilhar a minha experiência. Eu pratico mindfulness e eu, na minha equipa, de vez em quando fazemos sessões de mindfulness e é extraordinário. Quando vejo que o ambiente está mais pesado, que as pessoas estão mais cansadas, eu aplico. Eu aplico porque eu gosto, eu sei e alinho muito com essas metodologias, mas não é obrigatório. Para quem um líder, por exemplo, pode solicitar a quem saiba fazer, para fazer. Mas eu costumo dizer que para comemorar vitórias semanais, nada melhor do que terminarmos a semana com uma técnica, com sessões de mindfulness, não é? Ajuda a serenar o cérebro, ajuda a produtividade, melhora a comunicação e a empatia. E neste momento os líderes mundiais devem consciencializar que o mais importante é a empatia, são as soft skills. E técnicas de mindfulness, não vou dizer de hipnose clínica, porque é muito mais técnico, mas principalmente de mindfulness, ajuda muito neste processo de autoconhecimento e da concentração e do foco e nas empresas. Perfeito. Então, trazendo o que a gente estava falando, para você encorajar as pessoas para o mindset da mudança, elas olharem, porque eu concordo com você, a mudança ela é assustadora. Antes de você entrar, eu falei, isso é um dos maiores medos do ser humano, é a mudança. Até porque o nosso cérebro, ele é preparado para isso, né? É para sobreviver. A gente carrega muito ainda a coisa das cavernas, né, Ricardo? Então, exatamente. Você trouxe muito o papel do líder. O quão é importante o líder, ele primeiro trabalhar ele mesmo, trabalhar a questão da confiança. Eu concordo muito com você, porque a comunicação e a mudança, você falou dessas duas coisas. Exato. Como ele está comunicando a mudança e porquê dela. Muitas vezes a gente começa a mudar as coisas e não comunica, não tem uma comunicação clara, não explicou porquê, não é verdade? Exato. E
a confiança do teu time contigo, dos pares também, eu acho super importante. Muitas vezes, quantas vezes a gente já não entrou em organizações que o próprio board discorda entre si ou não confiam entre si, né? Eu já tive que fazer team building com diretoria para eles poderem se conhecerem, que eles trabalhavam 8 anos juntos e não se conheciam. Não tinham... veja, não tinha a intimidade necessária para um confiar no outro. Eu acho que confiança passa por isso. Eu olhar para a Ricardina e saber a história de vida dela. Quem é Ricardina? Né? Exato. Cláudia, há uma terceira dimensão que penso que é fundamental abordarmos aqui. Já falamos do autoconhecimento e da transformação pessoal, do autoconhecimento do líder e do trabalho que o líder deve fazer para melhorar a empatia e as soft skills que ele vai necessitar para este processo, mas é fundamental que exista de facto uma liderança efetiva no processo da mudança. É a coragem de fazer diferente. Porque muitas vezes nós consolidamos depois a mudança com uma supervisão efetiva dos processos e procedimentos que queremos mudar. Não vale a pena trabalharmos as soft skills, trabalharmos o mindset da mudança e depois na concretização não existir a coragem de redefinir os processos, de implementá-los, de monitorizar e de responsabilizar. É fundamental. Muitas vezes esquecemos desta parte mais hard, mas que acaba por consolidar. Pegando um pouco naquilo que você disse, a neurociência nos diz isso. Muitas vezes o nosso cérebro é preguiçoso em fazer algo que lhe causa desconforto. Mas eu posso acelerar isso enquanto líder se eu começar a fazer uma supervisão apertada à minha equipa e lhes, entre aspas, lhes obrigar a cumprir. Olha, nós decidimos que vamos eliminar essas etapas. Isto não está a ser cumprido por quê? Qual é a dificuldade? Faço hoje, faço amanhã, faço uma semana, 2 semanas, um mês, depois de 6 meses, o novo procedimento torna-se numa rotina e a mudança acontece. Concordo, é um monitoramento. As pessoas às vezes largam essa parte do monitoramento. E a responsabilização. É por isso que o processo da mudança é um processo maravilhoso. Maravilhoso. É um processo que, bem trabalhado, as pessoas se transformam e se tornam melhores, mas é necessário haver também uma liderança efetiva, os objetivos definidos, os indicadores definidos para se poder evidenciar as transformações. Porque a própria neurociência mostra-nos que quando nós vemos pequenos resultados, o nosso nível de oxitocina aumenta. Não é? Todos os nossos neurotransmissores melhoram e isso vai nos dar uma outra energia para concretizarmos as mudanças dos próximos tempos. E pelo que é necessário termos essa visão holística da mudança, que é trabalhar o mindset, sim, trabalhar o mindset, dar ferramentas às pessoas, apoiar as pessoas em potenciar o melhor que existe nelas e fazê-las acreditar que podem muito mais, ter uma liderança consciente dos processos comportamentais, mas acima de tudo também termos a coragem de fazer diferente e de guiar a equipa para fazer isso, que é mais difícil, sabe? Isso é muito difícil. É muito difícil. E porquê? Porque exige uma monitorização muito apertada, dá muito trabalho até as coisas acontecerem. E aí você faz um pouquinho, você vai ter que fazer um pouco, ser disciplinado, né? Ter essa disciplina, até porque se você não for o disciplinado da equipe, ninguém vai ser, né, Ricardina? Então você tem que às vezes fazer o chatinho, né? Exato. Olha, tô cobrando de novo porque vocês não, né? Eu tenho que cobrar. E eu lembro de uma etapa que você faz, uma etapa do teu projeto que eu sei que você faz, que são os combinados. Isso é maravilhoso, porque você põe todo mundo numa sala, você põe todo mundo ali na sala, né? E aí, gente, né? Uma conversa... E aí, exatamente.
Porque depois Exatamente, você, exatamente, como Cláudia. líder, vai cobrar. Não, você combinou comigo, eu não impus nada. Você disse que Exatamente, faria, tá, exatamente. né? Então, porque eu. Exatamente. A cocriação, aqui a cocriação no processo da planificação, da definição dos objetivos, não é? É muito importante. O envolvimento e engajamento da equipa em todo o processo, não é? E fazer a equipa fazer parte do processo. Isso é muito importante. E nas organizações onde já implementamos mudanças, e normalmente utilizamos essas metodologias. Trabalhamos o grupal, envolvemos as pessoas na definição dos objetivos, na cocriação dos planos e responsabilizamos as pessoas no alcance dos objetivos. Penso que isso é fundamental. Uma metodologia ágil e participativa. Uhum. Eu movimentei aqui, amiga, porque o meu celular estava acabando a bateria e tive que chegar mais para perto aqui, porque senão ia. Aconteceu de tudo hoje nessa live, só faltava a bateria acabar. Não faz mal, estamos aqui. Olha, estão testando o nosso mindset. Estão testando o nosso mindset, estás a ver, não é? Falei, meu Deus, minha tela ficou preta aqui. Eu falei, Jesus, a bateria vai acabar. Mas uma pergunta aqui. Ricardina, quando uma equipe quer tranquilidade, sem cobrança, no modelo mais deixa a vida me levar, por onde o líder deveria começar para mudar o cenário? Bom, eu tenho duas questões. Aí eu digo, e como é que a empresa sobrevive com esse método de deixar a vida me levar? Dificilmente a empresa sobrevive. Cadê a rentabilidade da empresa? Porque com deixando a vida se levar, e não vai haver lucro. E se existe lucro, é porque vamos conseguir muito mais com outras abordagens. É precisamente aí é que devemos posicionar a equipa com a situação da empresa. Porque a empresa existe para gerar lucro, para produzir. Perfeito. Consciencializar a equipa da necessidade de sermos rentáveis e se a gente parada, estamos todos parados, estamos a ter rentabilidade. Então podemos ter muito mais mexendo-nos. E aí, co-criar com a equipa um plano de melhoria da produtividade, dos processos e engajando todos neste movimento. Perfeito. Mas olha, é fundamental sermos honestos. Mas repara, é fundamental sermos muito honestos com a nossa equipa. A honestidade aqui, Cláudia, às vezes pode até ferir, mas as pessoas agradecem-nos. Dizer às pessoas, de facto, a real situação da empresa. Porque muitas vezes as pessoas não dão mais porque não sabem. É verdade. E é preciso comunicar. A gente que trabalha com aqueles trabalhos mais confidenciais, a gente ouve muito absurdo, às vezes, do colaborador dizendo assim, só está lucrando, ganha tanto. Exatamente. Essa pessoa vive em que mundo? Exato. Qual é o mundo que ela vive, exatamente. né? Exato. Ela acha que a empresa não tem despesa, não paga imposto. O que ela acha, né? E mas isso é o achar, Cláudia. Isso é o achar. E nós, quando pensamos, é o significado que estamos dando, aquilo que estamos percepcionando. É o nosso mindset funcionando. Aí cabe à consultora ou o líder e trabalhar técnicas, não é? Para desafiar esse mindset. Como é que você sabe? Leitura da mente, metamodelo, utilizar técnica. Agora o Albino está na altura agora, está aí já nos assistindo. Não, ele é o nosso grande mestre. Os nossos mestres entraram agora do PNL e vão pirar aí. Está o Jair, está o Albino com a gente. Não, é maravilhoso. Eu costumo dizer que é maravilhoso quando utilizamos técnicas alternativas na gestão. E utilizar PNL, técnicas de coaching, hipnose e outras ferramentas na gestão é extraordinário. É mesmo extraordinário. Deixando claro que isso que a Ricardina está falando, você precisa de preparo, de técnica, e principalmente hipnose. Ela fala de hipnose porque ela é formada, tá, gente?
ela é preparada e ela faz isso com maestria em PNL também, ela também é coach. Então, tem tantos cursos ótimos, inclusive da Step U, que ensina você a fazer o líder coach, aprender técnicas, né? Para você poder lidar com a tua equipe, né, Com Ricardina? certeza, Assim, com certeza. muitos, E eu... muitos de nós, da nossa geração, não fomos preparados para sentar na cadeira de gestão, né? Que Sim, vem do tempo mais sim, antigo. sim. Mas não posso usar isso como desculpa para dizer que eu não sei, né? Eu não sei. Vai atrás, vai estudar, vai se preparar, né? Com certeza, Cláudia. Isso é que é mindset de crescimento. E eu digo sempre que eu estou sempre a estudar. Desconfio sempre daquilo que eu faço, se não poderia estar a fazer melhor. Estou sempre à procura da melhoria contínua, de conhecer novas técnicas, novas pessoas, pessoas que me agregam valor, que me ensinam coisas novas, precisamente porque eu tenho esta necessidade. E se hoje eu e tu utilizamos essas técnicas, foram anos de investimento e de estudo e de treino, e mesmo assim há uma necessidade de um treino diário, de estudo diário, para podermos agregar valor às organizações e às pessoas que confiam na nossa maestria. E isso penso que é um legado muito grande, porque acaba por nos dar alguma credibilidade. Porque aquilo que deixamos na nossa relação com as organizações, com as pessoas, o efeito, o impacto que isso tem no desenvolvimento pessoal das pessoas é um impacto extraordinário. E nós temos essa responsabilidade, não é? Essa responsabilidade de agirmos sempre com segurança, porque estamos e continuamente a trabalhar com o mindset das pessoas, com o modelo mental das pessoas, onde o respeito pela essência humana é fundamental. E o conhecimento também das dinâmicas organizacionais é um pilar muito importante. É um percurso, é uma jornada, e eu aconselho vivamente a quem gosta de pessoas, quem gosta de gente, de investirem nessas ações, porque de fato e faz toda a diferença. Faz. Bom, a gente está chegando quase ao fim da nossa live. Passou muito rápido, né? Eu falo assim, quando o papo É verdade, passa rápido, passa. Aí, antes de eu pedir para você deixar um recado para quem está conosco aqui, nossa audiência, eu queria lembrar, eu falei no começo, tá? Antes da Ricardina entrar, a gente está na Semana de Liderança, na Step U. Semana que vem, de 21 a 24, a gente vai ter Masterclass com a Lorena Lacerda, que é a minha sócia, que está aqui, já fez várias perguntas. Ela é Master Coach também, ela é empresária, então é gratuito, se inscreva, não perca essa oportunidade de ter uma aula com uma mentora fantástica, né, que é a Lorena. Empreendedora, minha sócia, mega blaster maravilhosa. E agora ela já vai dizer, valeu a pena ter ficado acordada. Ela está na Europa. Ela está na Europa hoje. E entre no site da Step U, tem um assessment para ser feito antes de você se inscrever. E não perca essa, você que é líder. A Ricardina acabou de trazer o papel do líder, é essencial para o mindset de mudança nas organizações. Se você não está preparado, corra atrás. Sempre é tempo de aprender, né? Então, sentou na cadeira de gestão, você vai ter que aprender a entender de gente, gostar de gente, desenvolver soft skills. É extremamente necessário, isso é sério, tá? Porque senão você não vai continuar performando. Cada vez mais a gente vai depender das pessoas, dessa confiança, do elo. E a gente não sabe como vai ser daqui para frente, na verdade, né, Ricardina? Se a gente vai voltar todo mundo a trabalhar presencialmente, se esse remoto vai ser mais frequente ou não. Eu tenho que aprender a fazer ela com as pessoas e fazer uma gestão que não mais é aquela do passado que funcionou, né? É do futuro. É verdade. Como você está preparado para esse futuro, né? E agora eu deixo com você, minha amiga, a sua palavra final, o recado para essa galera que está nos ouvindo. Vai ficar gravado no IGTV, então muitas pessoas acessam depois a live para assistir, tá? E que recado você dá para essas pessoas? Olha, o recado que eu deixo, Cláudia, é o seguinte. Nas nossas vidas, na vida de todos nós, não é?
temos a nossa jornada, chega um momento que vivenciamos situações difíceis, com barreiras difíceis, e em alguns momentos até nos coloca à prova e coloca-nos a desconfiar da nossa própria capacidade. Eu aí deixo duas dicas. Nos processos difíceis e nessa jornada da vida em que somos confrontados com situações difíceis que temos que ultrapassar, tentem pensar sempre em duas dimensões. Nunca se esqueçam de quem vocês são. Quem sou eu? É muito importante terem quem são vocês. Quem sou eu enquanto pessoa? Isso é muito importante. A segunda dimensão que eu deixo aqui é terem sempre em mente um propósito forte para vencer. Um propósito muito forte. Porque quando as coisas piorarem no caminho, esse propósito é que vai se tornar uma fonte de energia e que vai alimentar toda a vossa jornada para o alcance dos vossos sonhos. Por isso, não esqueçam disso. Quem sou eu? É muito importante termos isso muito claro. Quem sou eu e aonde eu quero chegar? Tendo esse conceito claro no nosso mindset, acaba por se transformar numa fonte de energia que vai alimentar o alcance dos nossos sonhos. Um abraço forte a todos vocês e acreditem que todos vocês aí que estão a nos ouvir podem muito mais. Podem muito, muito mais do que aquilo que estão a pensar. Um abraço forte, Cláudia. E obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Sempre você trazendo luz para todos os lugares que você passa, mesmo online. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, Ricardina. Obrigada eu por dar-me essa oportunidade, Cláudia. Estar aqui contigo é uma maravilha. Já sabes que é sempre bom estar aí contigo, presencial, online, é mesmo muito bom. Não deu para ler, mas muita gente escreveu coisas lindas para você aqui, te elogiou, te chamou de linda. A minha mãe mesmo entrou, Ricardina, minha linda, sabe que ela é tua fã, né? Entrou aqui, falou. Te segue tudo. Mas um monte de gente, eu acho que também contatos da sua rede, falaram várias coisas lindas aqui sobre você, sobre teus métodos. Então, gente, todo mundo que ficou aqui mandou elogios para Ricardina, ela não conseguiu ler ao mesmo tempo, mas eu li, né? Então, sinta-se abraçada por todas essas pessoas que entraram para nos prestigiar. Obrigada, obrigada mesmo de coração e acreditem em tudo que vem de dentro de vocês, acreditem, ok? Olha aqui o Albino, obrigada Albino, meu mestre, obrigada, tão bom, né? Ter um mestre vendo a gente, né? É verdade, ele é maravilhoso, um grande abraço, Albino. O maridão entrou, olha, pensei que não fosse entrar, ia dormir fora de casa hoje, hein? Lorena, obrigada também, obrigada a todo mundo, um beijo. Obrigada, Lorena, obrigada. Tchau. Tchau.